Dia 15 de março de 2026. Então me abriu algumas flores da pitaia Dark Star. Então a gente fez a pulverização aí. Temos algum fruto em crescimento. Uma pitaia produtiva, né? Essa flor aqui eu fiz a pulverização com o POV da Purple Haze. Essas aqui fiz com o POV da Tesouro, que é lá em cima com a Purple Haze. Essa aqui fiz a pulverização com o POV da Tesouro, né? Tem algum fruto em crescimento. Então fiz a pulverização com a Physical Graphite aqui, né? Com a POV com a Tesouro aqui, né? Temos mais algumas flores que vai abrir durante a semana, né? Pitaia da Polpa Rosa aí. Que tem uma pitaia também da Polpa Rosa, que é a Sapphire White. Então fiz a pulverização com o POV da Tesouro, né? Temos mais algumas flores que vai abrir durante a semana. Mais algumas flores ainda aí. Pitaia bem produtiva e de sabor, né? Umas das Polpa Rosa aí, uma pitaia produtiva, que é a Delight, né? Alguns botão floral aí, né? Da Delight. Mais flor ali, né? Essa aqui é Purple Haze, né? Purple Haze tem mais alguma flor que vai abrir, né? Eu fiz a pulverização. Aqui a Purple Haze fiz a pulverização com o POV da... que marcou aqui para... com o POV da Tesouro, né? Temos algum fruto em crescimento. Então a pulverização com o POV da Tesouro, né? Também que fiz a pulverização com o POV da Tesouro. POV da Tesouro, né? Então essas aqui são a Purple Haze. Aqui tem uma que eu fiz a pulverização, que é a Pink Fresh. Também fiz a pulverização com a Tesouro. Aqui daí a Physical Graphite, né? Que eu fiz a... Essa aqui é uma flor que abriu já, acho que foi ontem, né? Eu não marquei, né? Então essa que eu marquei hoje. Então aqui fiz a pulverização com a Tesouro. Essas duas flores foi feita com pulverização da Tesouro. Mais um fruto com a Tesouro. Então assim é aqueles POV que a gente tem, né? Que essa aqui fiz a pulverização com a Purple Haze. Então a gente, essa semana que passou abriu bastante as outras flores da pitaia Polpa Vermelha. Então hoje abriu a Dark Star, Purple Haze, Physical Graphite e a White Sapphire, né? E essa outra Pink Fresh. Então fiz a pulverização entre elas ali, né? E agora vou mostrar ali algumas outras variedades aí que abriu a flor durante a semana ali. Antes de eu mostrar as outras pitaias ali, né? Que é a Branca Imperial e a Jade White. Eu vou mostrar aqui também a pitaia em vaso, né? Então alguém que tem um lugar meio apertado aí, quiser até pitaia em vaso, aqui a Dark Star, né? Então a pitaia em vaso, né? Produz super bem, né? Já tirou fruto daqui. Então aqui tem 1, 3, 5, 6, 7, 8. 9 flores nesse balde aqui. Um galãozinho aí de... Deve ter aqui uns 30 litros, deve ter mais ou menos, né? Então a gente... Eu até nem sei se tem 30 litros nisso aí, né? Mas eu acredito de 30 a 20 litros, né? Então a pitaia dá super bem, produz bem, né? Em vaso. Se sua vez quer produzir aí uma pitaia em vaso, então ele dá super certo, né? Pitaia em vaso, né? Então algumas variedades tem também em vaso, né? Então aqui é uma pitaia conhecida como Jade White, né? Pitaia produtiva, né? Essa pitaia é uma das primeiras que começou a produzir para nós aqui. Então a gente ia colher o fruto daqui, né? É uma pitaia que começa lá mês de dezembro, ali, novembro, dezembro. Começa já a emitir os primeiros botões floral, né?
Então já colheu o fruto daqui, né? Tem fruto em crescimento, botão floral que vai abrir daqui que é uns 5 dias, né? Bastante botão floral, uma pitaia produtiva, uma pitaia da casca polpa branca. Tem que fazer a polinização cruzada. Mas assim, eu tenho 3 palanques dela e estou muito satisfeito com ela. O que eu notei, pessoal? Eu notei que alguns frutos ficaram aqui meio pequenos, que a gente deixou, a gente não vendeu. E a gente comeu os frutos bem maduros. Essa pitaia, ela para ser um fruto agradável, fruto doce, tu tem que deixar aqui na minha região com 40 dias. Aí ela não vai ter aquela acidez, vai ter um gosto diferente e vai dar um fruto, ó, muito doce. Eu fiz também a pulverização com o pólen da Dark Star, né? E da Branca Imperial. Então assim, ó, ela não abre flor junto com as polpas vermelhas ali, né? As polpas vermelhas abriu essa semana que passou e ela vai abrir daqui uns 5 dias. Então eu não vou ter pólen de outra variedade, que eu não guardar o pólen. Dessa vez eu guardei até o pólen na geladeira. Mas ela abre junto com a Branca Imperial. Daí aqui você pode ver os botões floral, ó, do mesmo tamanho. Então abre mesmo dia. Mas eu faço a polinização cruzada. Essa aqui é a Branca Imperial também. Ela tem fruto em crescimento. É botão floral aí, ó. É uma pitaia também da polpa branca. Essa aqui é a pitaia bola de ouro, né? Uma Megalanthus também, né? Pitaia bem produtiva aqui pra mim. Mas voltando aqui a Branca Imperial, é uma pitaia produtiva. Uma pitaia que precisa fazer polinização cruzada. Eu tenho 4 palanques. Vou manter esses 4 palanques, porque é uma pitaia bem diferenciada, né? Aqui já é uma pitaia tailandesa, polpa branca. Primeiro ano tá produzindo pra mim. Então aqui a Branca Imperial, né? Então bastante botão floral que vai abrir daqui uma semana, né? Talvez dê isso, né? Então, ó, Branca Imperial, Jade White. Então bastante flor, né? Que vai abrir essa semana, ó. Esses frutos aqui eu fiz a polinização com a Dark Star e alguns frutos com a Branca Imperial, né? Achei que ia até dar algum fruto ia abortar, né? Mas deu certo a polinização, né? Então assim, pessoal, ó, então a gente fez uma roçada aí. Então bastante matéria orgânica aqui, né? De roçada, né? Isso aqui não... Então a gente deixa o mato crescer. Depois a gente vem em roça. Isso aí vai servir bastante de matéria orgânica, como aqui o terreno é descer, né? E tem uma ladeirinha, né, pra cá, né? Então, se tu deixar a terra limpa quando chove, às vezes ali, um mês atrás, aí deu uma... Pra nós aqui chovia todo dia, né? Toda tarde chovia. E chuva forte, então assim, vai lavando a terra, né? Se você deixar a terra limpa. Então a gente deixa o mato crescer e depois a gente vem e faz uma roçada. Aqui uma pitaia da polpa branca também, produtiva, ó. Tá vindo novos botão floral, abriu flor essa semana aí, ó. Uma pitaia desconhecida, polpa branca. Mas é muito produtiva. Então tem mais flor, né? Então essa flor abriu hoje, né? Fiz a polinização com o pólen da Physical Graffiti. Você pode ver aqui os arapuá, né? Ó. Então assim, ó, as abelhas vêm bem no clarel dia, os arapuás vêm agora daí, ó. Tem bastante arapuá, tem algumas variedades que as perseguem mais, né? Eles começam a roer, ali fica bem feio o fruto, né? Então essa aqui é uma pitaia da polpa branca, né? Aqui a vermelha colombiana, primeiro ano tá produzindo pra mim, né? Então já tem fruto já, ó, aqui já tá vingado, né, ó. Fruto em crescimento, ó. Então esses restos de flor aqui, ó, eu sempre tiro, né, pessoal? Eu venho aqui e tiro agora, ó. Tiro pra eu não deixar, né?
Uma com os arapuá vem aqui, daí, né? A gente tira aqui e seca ali já, né? Essa parte do fruto. Eu venho sempre tiro, né? Mas que você não quiser tirar, não precisa tirar, né? Depende da região que dá uma chuvarada, aí é bom tirar, né? Ó, que fruto todo vingado. Isso aqui já é a Púrpura Feltrin. Essa pitaia bem produtiva, a gente colheu o fruto aí uns 5 dias atrás, entregou aí. Então ela tem flor ali que abriu. Tem fruto em crescimento. Temos também botãozinho floral que está vindo. Então essa pitaia Púrpura Feltrin também é pitaia produtiva. Muito produtiva essa variedade. Uma pitaia que ela produz bem no tarde aqui para mim, né? Vai até mês de junho produzindo ali, né? É uma das últimas que para de produzir aqui para mim, né? E tá emitindo mais botão floral, ó. Então elas não pararam de produzir, não vai ser as últimas camadas aí de botão floral, né? Aqui a chinesa do Bill, a pitaia que... Então aí no começo da semana a gente entregou alguns frutos aí. No começo estava bem ruim de vender os frutos aí. Nas fruteiras eles não estavam querendo pegar, e no mercado é mais difícil vender, né? Eu fui em algum mercado aí, umas que não, na verdade não me deram, alguns não me deram muita atenção, né? Também nas fruteiras ali, né? Os que já tinham da onde pegar ali, uns falavam que estavam pagando R$8, outros R$6 ali, né? Então alguns a gente vendeu para os conhecidos aí, entregou também alguma caixa ali, né, a R$15. E então agora essa semana eu entreguei a caixa ali a R$10, né? Deu uma melhorada nas fruteiras, né? Mas para aquelas pitaias meia picada ali de quilo, 2 quilos, então eu tô vendendo a R$15, né? Mas assim de caixa eu vendi a 10, né? Algumas fruteiras que a gente não... a primeira vez que a gente tá vendendo, né? Então devagarinho a gente vai pegando o jeito. Então lá é a chinesa, aqui é a Royal Red. Também me abriu umas quantas flores aí. Essa aqui já é a Boreal Red também, a pitaia que todas elas têm fruto em crescimento ainda, né? Flor que abriu. E a Boreal Red mais botão floral, pessoal. Então elas não pararam por aí, né? Estão emitindo botão floral, produzindo. As pitaias aqui a gente tirou bastante muda da Boreal Red para usar como cavalo. E um plantio novo que eu fiz ali, né, ó. Mas é uma pitaia... Posso dizer aqui para mim umas pitaias das mais produtivas, é a Boreal Red, né? Comparando com a Royal e a chinesa, elas ficam atrás na produção da Boreal Red. Tenho também outras variedades, Púrpura Feltrin, King Red, então assim, a Teruia. Então fico atrás da Boreal Red. Seria a Boreal Red uma pitaia aqui para mim. Contudo, o desenvolvimento é melhor. Ela produz mais, né? Mostrar também aqui a Tesouro, né? Uma pitaia uma das pitaias também produtiva, né? Ela então tem botão, fruto em crescimento, ó. Botão floral que vai abrir daqui 2 dias, ó. Flor que abriu essa noite, ó. Tudo flor que vai abrir essa noite que vem, né, ó. Tem fruto em crescimento. Flor que abriu essa noite. Flor que abriu noite passada, ó. Então a pitaia que ela não para de produzir. Ó, e já tem vindo mais botãozinho floral, né? Então são pitaias assim, ó, fruto ali em crescimento. Essa Tesouro aqui, ela deve dar aqui para mim uma média de umas 10 floradas durante a temporada. É uma das primeiras que começa aqui, né? Começa lá junto com a Branca Imperial. E é uma das últimas também que para, né, ó.
Então ela tem flor que abriu essa semana, ó, tem flor que vai abrir para amanhã. Ela tem fruto já em crescimento, fruto menorzinho, ó. Ó, aqui tem fruto pequeno. Ela tem fruto maior ali. Então ela abre, bem dizer, quase toda semana ela tá abrindo alguma flor, né? Ó, abriu ontem. Vai abrir daqui 2 dias a flor. Então uma variedade assim, ó, que recompensa ter na... quem tem conversão de pitaia aí, convencionador, é uma variedade que paga a pena ter, né? Até mesmo quem não é, né? Ela também tem que fazer a polinização cruzada, ela não vinga o próprio pólen, né? Mas recompensa. Pessoal, aqui a gente tem 130 variedades de pitaia. Mas as minhas pitaias assim estão produzindo, por exemplo, vocês podem olhar para ali, ó. Ali é plantio novo, né? Algumas variedades a gente tirou daí, né? Aqui alguns palanques da Teruí do Vale. Então aqui, ó, é palanque novo. Então as minhas pitaias, elas estão produzindo assim, por exemplo, ó. Pitaia que a gente está formando a copa. Elas estão produzindo 20% das pitaias que eu tenho plantadas, estão produzindo. Pitaia que a gente perdeu há 2 anos atrás, a copa com a geada. E recém agora que algumas estão produzindo, né, ó. Gigante do Cerrado também pitaia produtiva. Ó. A gente não vai mostrar todas as pitaias aí para não ficar muito longo o vídeo, né? Essa aqui é uma pitaia da polpa branca, gigante do Cerrado, veio lá dos Feltrim. É uma pitaia doce da polpa branca e produtiva, ó. Tem fruto em crescimento ali. Israelense 1. Cozinha de passarinho por meio aí, ó. Então aqui tem muitas variedades que estão produzindo. Perfect de Israel, Grafite de Israel, Israelense 2, Israelense 1. Vênus, Guatemalense, ó. Botãozinho floral vindo, fruto em crescimento. Chacra chão. Fruto em crescimento. Algumas variedades produzindo pela primeira vez, como essa aqui, né? Vermelha da Cervei. Tirei um fruto graúdo. Uma pitaia dá um fruto graúdo, bem agradável o fruto dela. Ó, dá um fruto graúdo. Me abriu umas quantas flores, né? Então, pessoal, aqui a Isis Gold, né? Fruto em crescimento da... Esses frutos aqui são da 2ª camada, né? E essas flores aqui são da 3ª camada, né? Semana me abriu umas quantas flores dela aí. E... Então o que eu tô analisando aqui, eu tô vendo que ela não tem nem uma flor que abortou, né, ó. Ó. Tem variedade de pitaia que às vezes tu faz a polinização ali cruzada, ela aborta. Pode olhar que nem esses frutos aqui todos estão vingados, ó. Ó. Essas flores aqui abriram no começo da semana. E estão todas... Até agora não vi dei uma flor que vai abortar, né? E aqui depois que eu fiz a polinização, né? Isso aqui a gente misturou o pólen de várias variedades, tirou o pólen e fez a polinização, né? Só que não abriu flor só num dia, abriu 2 dias que flor, né? Então estão todas as flores vingadas, ó. Tem umas que abriu depois abriu mais tarde, né? Mas nenhuma flor vai amarelar para abortar, né? Ó, todas estão pegadas aí, né? Isso que é importante. A pitaia dá um fruto graúdo, né?